Escondida entre as sombras da noite, uma criatura misteriosa começou a assombrar a pequena cidade de Cognac, na França. À medida que os ataques se intensificavam, os moradores começaram a temer pela própria vida, enquanto os rumores sobre a verdadeira identidade da fera se espalhavam como fogo em uma floresta seca. Seria um grande cão? Um lobo gigante? Ou algo ainda mais aterrador? As teorias eram tantas quanto os relatos arrepiantes dos sobreviventes. Esse é o Ordinário Selvagem e hoje mergulharemos na história da fera de Cognac, outro caso intrigante de ataques de feras que desafia a compreensão humana e até mesmo a ciência. Vamos desvendar os mistérios por trás desses eventos aterrorizantes e descobrir o que realmente aconteceu. Então já clica no botão do like, se inscreva caso ainda não seja inscrito aqui no canal e vamos nessa! 1944, Cognac, França. A cidade de Cognac, na década de 1940, era uma pequena cidade francesa, localizada na região de Poitou-Charentes. O clima da região era caracterizado por verões quentes e invernos congelantes, com muita chuva durante todo o ano. A cidade ficava localizada em uma região montanhosa, com muitas colinas e vales, e cercada por vastas florestas e rios. O local perfeito para um animal desconhecido se esconder. A principal fonte de renda das pessoas em Cognac naquela época era a produção de destilados. A cidade era famosa pela sua produção de conhaque e também pela agricultura. Mas algo escondido aos arredores da cidade estava prestes a afastar os turistas e possíveis investidores, abalando sua economia pelos próximos anos. Cognac foi impactada pelo terror causado por uma fera denominada a Fera de Cognac. Os ataques da fera colocaram a cidade em estado de choque e deixaram muitas pessoas com medo de sair de casa. Na primavera de 1944, a pequena cidade de Cognac, na França, vivia momentos de grande medo e tensão. Uma criatura desconhecida havia começado a atacar animais. Tanto o gado como os cães pastores amanheciam totalmente destroçados e sem vida, muitas vezes com suas entranhas arrancadas. Não existia um padrão geográfico para os ataques, ou seja, o animal responsável não parecia estar fixo em determinada região da cidade, pois fazendas e casas localizadas em distâncias opostas eram atacadas em noites seguidas. Logo, os ataques se voltaram contra os próprios moradores da cidade. Nos meses seguintes, relatos de ataques a pessoas começaram a se espalhar, deixando a cidade em um estado de terror permanente. As vítimas? Fazendeiros e agricultores, que por alguma razão estavam fora de suas residências durante a noite. Os relatos eram arrepiantes. Uma criatura parecida com um cão grande e musculoso, com garras afiadas e dentes pontiagudos, que atacava à noite sem deixar rastros ou pistas. A população de Cognac estava aterrorizada, com medo de sair de suas casas e sem saber como se proteger da fera. Pierre era um jovem fazendeiro que morava nos arredores da cidade de Cognac, na França, quando a fera começou seus ataques brutais. Ele se lembrava claramente da noite em que a fera o atacou. Era noite, Pierre estava sabendo dos ataques ao gado e toda a noite verificava se os animais estavam devidamente trancados no celeiro. Ele foi até lá, trancou a porta e já retornava para casa, porém não percebeu a presença da fera até que já era tarde demais. A fera o atacou ferozmente, rasgando sua roupa e arranhando sua pele com suas garras afiadas. Pierre lutou e usou o que estava ao seu alcance para bater no tal animal. Ele tentou se defender com um pedaço de madeira, mas a fera o arrancou de suas mãos de alguma forma. Pierre estava certo que seria morto, mas então ouviu um grito e era sua esposa chamando por ele, pois percebeu a sua demora. A fera hesitou por um momento, dando a Pierre a oportunidade de fugir. Ele correu o mais rápido que pôde de volta para sua casa. Sua esposa estava em pé na porta, gritando por ele. Ela o ajudou a cuidar de seus ferimentos.
Pierre contou sua história para as autoridades locais e seu relato ajudou a aumentar a conscientização sobre o suposto animal e a intensificar os esforços para capturá-lo. O relato de Pierre foi registrado em um diário de testemunhas oculares que foi mantido pelos moradores da cidade de Cognac para registrar os ataques da fera. O diário continha relatos de sobreviventes e de pessoas que testemunharam a fera em ação, bem como desenhos e descrições da criatura. Outro relato ocorreu com uma mulher chamada Lucy. Esse não foi em fazendas da região, mas sim dentro da cidade. Era tarde da noite quando Lucy estava caminhando para casa depois de visitar amigos. Ela estava distraída com seus pensamentos quando ouviu um grito agudo vindo de uma rua próxima. Lucy correu para ver o que estava acontecendo e se deparou com uma cena terrível. A fera estava em cima de um homem, rasgando sua carne com suas garras afiadas. O homem gritava e lutava desesperadamente, mas era impotente diante da força do animal. Lucy ficou paralisada de medo por alguns segundos, mas finalmente conseguiu se afastar o suficiente para gritar pela polícia. Quando os oficiais chegaram ao local, a fera já havia desaparecido, mas os restos do homem foram encontrados no chão. Era uma visão horrível. Os oficiais imediatamente cobriram o corpo e começaram a investigar a cena do crime. Os caçadores foram chamados para ajudar, mas seus esforços foram em vão. A fera parecia estar sempre um passo à frente, evitando armadilhas e conseguindo escapar do alcance dos caçadores. As histórias de sobreviventes eram impressionantes, mas também contraditórias. Alguns relatavam ter visto uma grande hiena, enquanto outros descreviam um lobo gigante ou até mesmo um animal desconhecido, muito semelhante à descrição do animal no caso da besta de Gévaudan, que já fizemos um vídeo aqui no canal inclusive. As autoridades locais tentaram tranquilizar a população, afirmando que se tratava de um animal selvagem normal e que eventualmente seria capturado. Mas a fera continuou a atacar, deixando a cidade em um estado de pânico constante. Finalmente, em dezembro de 1944, um caçador chamado Jean Chastel afirmou ter matado a fera com uma bala de prata. Muitos moradores ficaram aliviados, acreditando que o pesadelo havia acabado. Mas a verdadeira identidade da fera permanece um mistério até os dias de hoje. Seria um grande cão? Um lobo gigante? Um tipo de hiena que hoje já estaria extinta? Ou algo mais aterrorizante? Ainda hoje a história é contada e muitos pesquisadores contemporâneos afirmam que, na verdade, tudo não passou de um lobo solitário que caçava na região. Afinal, lobos têm um intelecto desenvolvido o suficiente para evitar armadilhas e atacar de forma inesperada. Além do que, naquela época, as histórias de lobisomem estavam em alta na França, fazendo que uma situação selvagem fosse confundida com algo sobrenatural diante do medo que as pessoas criavam em seu imaginário. Porém, muitos afirmam que isso não faria sentido algum, pois os relatos da fera de Cognac continuam a intrigar e assombrar, deixando perguntas sem respostas e uma sensação de mistério no ar. Seja qual for a verdadeira identidade da fera, os abates ao gado e a humanos só cessou quando o caçador usou a tal bala de prata para abater o animal. E então, o que você achou dessa história? Você acredita que a fera realmente existiu ou que era apenas um lobo raivoso? Particularmente eu não acredito na história do caçador Jean, porque ele nunca mostrou o corpo da fera. Talvez ele fosse apenas um oportunista. Ou então eu deixo vocês tomarem a conclusão. Você tem alguma informação adicional que possa nos ajudar a desvendar o mistério da fera de Cognac? Deixe sua opinião nos comentários e, por favor, não saia do vídeo sem deixar o seu like e se inscrever nesse canal. Nos siga em nossas outras redes sociais e fique por dentro de todos os nossos canais aqui no YouTube. Obrigado por assistir, fui!